Quantas vezes você já disse algo e poucos segundos depois se arrependeu? Quantas vezes palavras impensadas já te colocaram em situações desagradáveis? Falar é fácil, mas poucas pessoas realmente entendem o poder do silêncio. Vivemos em um mundo onde todo mundo quer dar opinião sobre tudo. Redes sociais, conversas do dia a dia, debates intermináveis. Todos querem ser ouvidos, mas poucos sabem quando é melhor ficar em silêncio. Os estoicos viam a fala excessiva como um sinal de falta de controle sobre si mesmo. Para eles, saber o que falar e quando permanecer em silêncio era uma das maiores demonstrações de sabedoria. Sêneca escreveu: "Fale apenas quando suas palavras forem mais valiosas que o seu silêncio." Se você já percebeu que muitas vezes falar demais gera problemas, discussões desnecessárias e arrependimentos, este vídeo é para você. Vamos entender como os estoicos enxergavam o silêncio, como essa prática pode te tornar mais sábio e como aplicá-la no seu dia a dia para melhorar sua comunicação, suas relações e até sua clareza mental. E antes de continuarmos, já curta o vídeo e se inscreva no canal, porque isso nos ajuda a continuar trazendo conteúdos transformadores como este. Agora, para começar, precisamos entender o que realmente significa o silêncio estoico. O silêncio, na visão estoica, não é simplesmente não falar. Ele é um exercício de autodomínio verbal. Ficar em silêncio não significa que você está sendo fraco ou passivo. Significa que você tem controle sobre suas palavras e não desperdiça sua energia com conversas inúteis. Epicteto dizia: "Seja senhor das suas palavras, ou elas se tornarão suas senhoras." Ou seja, se você não controla sua fala controla você. Os estoicos acreditavam que o silêncio tinha 3 funções principais. 1. Evitar falar por impulso e se arrepender depois. 2. Desenvolver a habilidade de observar e entender melhor os outros. 3. Preservar energia mental, evitando conversas vazias e sem propósito. O silêncio não é vazio. Ele é uma ferramenta poderosa de reflexão, de aprendizado e de domínio próprio. E uma das maiores vantagens de saber falar menos é se tornar uma pessoa mais sábia. Existe um ditado antigo que diz: "O tolo fala, o sábio ouve." E os estoicos levavam isso muito a sério. Muitas pessoas acreditam que falar muito é um sinal de inteligência, mas na realidade, quanto mais você fala, mais expõe sua ignorância. Sêneca escreveu: "Muitas vezes me arrependi de ter falado, mas nunca de ter ficado em silêncio." O silêncio nos permite observar mais e compreender melhor as situações antes de agir ou opinar. Ele nos protege de falar coisas sem necessidade, de entrar em discussões inúteis e de revelar informações que podem ser usadas contra nós. E a grande verdade é que as pessoas respeitam mais quem fala pouco e com precisão do que aqueles que falam demais sem propósito. Quando você fala menos, suas palavras ganham mais peso. Quando você escuta mais, entende melhor as pessoas e evita mal-entendidos. Quando você aprende a pausar antes de responder, evita agir no calor da emoção. Se observarmos grandes líderes e sábios da história, perceberemos que todos dominavam a arte do silêncio. Eles falavam apenas quando necessário, de forma clara e objetiva. O silêncio, portanto, não é fraqueza, é estratégia. Mas e quando falamos demais? Que tipo de problemas isso pode causar? Falar demais pode parecer inofensivo, mas os estoicos viam isso como um problema sério. Palavras mal calculadas podem destruir reputações, gerar conflitos desnecessários e revelar fraquezas. Epicteto alertava: "Aquele que fala sem pensar se torna escravo das suas próprias palavras." Aqui estão alguns riscos de falar em excesso. Você perde autoridade e respeito. Quando alguém fala sem parar, suas palavras perdem valor. As pessoas começam a ouvir menos e a levar menos a sério o que é dito.
2. Você revela suas fraquezas e inseguranças. Muitas vezes, falamos demais para preencher silêncios desconfortáveis ou para tentar parecer mais inteligentes. Mas, na prática, isso só evidencia ansiedade e falta de controle. 3. Você se coloca em situações desnecessárias. Muitos problemas poderiam ser evitados se simplesmente tivéssemos ficado calados. Fofocas, discussões inúteis e até promessas que não podemos cumprir vêm da falta de controle verbal. 4. Você desperdiça energia mental. Cada conversa exige atenção e esforço mental. Se você fala o tempo todo, está gastando energia com o que não precisa e se esgotando sem perceber. Os estoicos acreditavam que as palavras deveriam ser usadas com moderação e propósito. Antes de falar, faça uma pausa e pergunte-se: isso realmente precisa ser dito? Isso vai agregar valor ou é apenas ruído? Estou falando por necessidade ou por impulso? Quando aprendemos a evitar o desperdício verbal, ganhamos mais controle sobre nossa mente e nossas interações. Mas como praticar essa arte no dia a dia? Saber que falar menos é importante é uma coisa, mas como colocar isso em prática? Como desenvolver o autocontrole verbal e fazer do silêncio um aliado? Os estoicos praticavam a arte do silêncio consciente, e aqui estão algumas estratégias para aplicar isso no seu dia a dia. 1. Faça pausas antes de falar. Na próxima vez que alguém te perguntar algo, espere 2 ou 3 segundos antes de responder. Essa pausa te dá tempo para refletir e garantir que sua resposta seja necessária e bem pensada. 2. Pratique a escuta ativa. Ao invés de esperar sua vez de falar, preste atenção genuína no que a outra pessoa está dizendo. Isso melhora suas relações e evita mal-entendidos. 3. Controle o impulso de preencher silêncios. Muitas pessoas falam apenas para evitar momentos de silêncio, mas os estoicos sabiam que o silêncio tem poder. Aprenda a se sentir confortável sem precisar preencher cada espaço com palavras. 4. Escreva mais, fale menos. Marco Aurélio escrevia suas reflexões ao invés de falar impulsivamente. Quando sentir vontade de desabafar ou expressar uma opinião forte, experimente escrever antes. Isso ajuda a organizar seus pensamentos e evita arrependimentos. 5. Pratique o jejum de palavras. Os estoicos frequentemente passavam períodos em total silêncio para treinar o autocontrole verbal. Escolha um período do dia para falar apenas o essencial e observe como isso afeta sua clareza mental. Quando você começa a aplicar essas práticas, percebe que falar menos não significa se expressar menos. Significa se expressar melhor. E essa capacidade de introspecção leva a um outro benefício poderoso: o silêncio como ferramenta de autoconhecimento. Os estoicos acreditavam que o silêncio não era apenas uma forma de comunicação, mas também uma ferramenta essencial para o autoconhecimento. Em um mundo cheio de ruídos e distrações, poucas pessoas tiram um tempo para ouvir a si mesmas. Estamos sempre ocupados falando, consumindo informações ou reagindo ao que acontece ao nosso redor. Mas quando foi a última vez que você realmente parou para refletir? Marco Aurélio escrevia diariamente em seu diário, não para os outros, mas para si mesmo. Ele usava o silêncio para organizar seus pensamentos e entender melhor suas emoções. Sêneca dizia: aquele que não para refletir sobre si mesmo nunca saberá quem realmente é. Aqui estão algumas formas de usar o silêncio para fortalecer seu autoconhecimento. 1. Reserve momentos do dia para a introspecção. Passe alguns minutos em silêncio absoluto, sem distrações. Apenas observe seus pensamentos e reflita sobre suas ações. 2. Faça perguntas para si mesmo. O que realmente importa para mim?
Estou gastando minha energia no que vale a pena? Minhas palavras refletem meus valores? 3. Escreva mais do que fala. Em vez de expressar tudo verbalmente, experimente escrever suas preocupações e ideias antes de compartilhá-las. Isso te ajudará a entender melhor seus próprios sentimentos. O silêncio não é apenas uma pausa na conversa. Ele é um espelho para a mente. Quanto mais você aprende a ficar confortável com ele, mais clareza você terá sobre si mesmo e sobre a vida. Mas, ao mesmo tempo, é importante saber quando falar e quando permanecer em silêncio. Se o silêncio é tão poderoso, isso significa que devemos nos calar o tempo todo? Os estoicos sabiam que existem momentos em que o silêncio é necessário e momentos em que a palavra certa pode mudar tudo. O segredo está em encontrar o equilíbrio entre falar e calar. Epicteto dizia: se for para falar, fale de forma que acrescente algo. Se não, permaneça em silêncio. Aqui estão 3 perguntas estoicas que podem te ajudar a decidir se vale a pena falar ou se o silêncio é a melhor escolha. 1. Minhas palavras são necessárias. Falar apenas por hábito ou para preencher silêncios geralmente não traz valor. Antes de dizer algo, pergunte-se: isso realmente precisa ser dito? 2. Minhas palavras são úteis? Nem toda verdade precisa ser dita, e nem toda opinião precisa ser compartilhada. Se suas palavras não forem agregar valor, talvez o silêncio seja a melhor opção. 3. Minhas palavras são ditas com calma e racionalidade? Se você está prestes a falar movido por raiva, frustração ou emoção momentânea, espere. Os estoicos sabiam que palavras ditas no calor do momento geralmente causam arrependimento. Quando você aprende a usar o silêncio estrategicamente, sua comunicação se torna mais forte, mais impactante e mais respeitada. Mas é importante lembrar que o silêncio também pode ser mal interpretado se não for praticado corretamente. Praticar o silêncio estoico pode transformar sua vida, mas se mal aplicado, pode gerar problemas. Muitas pessoas confundem autodomínio verbal com frieza, arrogância ou passividade. Mas os estoicos não pregavam o silêncio absoluto. Eles ensinavam a falar menos, mas falar melhor. 1. Silêncio não é isolamento. Ficar em silêncio não significa se afastar do mundo ou evitar interações sociais. Os estoicos eram mestres na comunicação eficaz, mas falavam apenas quando necessário. 2. Silêncio não é arrogância. Muitas pessoas usam o silêncio para demonstrar superioridade ou ignorar os outros. Mas o silêncio estoico é baseado na humildade e no respeito, não no desprezo. 3. Silêncio não é passividade. Ser estoico não significa aceitar tudo sem questionar. Há momentos em que o silêncio é sabedoria, mas há momentos em que é necessário falar com clareza e firmeza. Sêneca dizia: o silêncio só é útil quando não compromete a verdade. Saber quando e como praticar o silêncio evita mal-entendidos e garante que você seja respeitado, não ignorado. E para tornar isso um hábito natural, existem algumas práticas diárias que podem te ajudar. A comunicação estoica não se baseia em falar muito, mas em falar com propósito. Para isso, é necessário desenvolver hábitos que te ajudem a falar menos e ouvir mais. Aqui estão 3 práticas diárias para tornar o silêncio um aliado na sua vida. 1. Treine a escuta consciente. Na próxima conversa que tiver, ao invés de pensar no que vai responder, foco total no que a outra pessoa está dizendo. Isso melhora suas relações e evita respostas impulsivas. 2. Use a técnica da pausa antes da resposta. Antes de falar, respire fundo e pergunte-se: isso precisa ser dito? Isso vai agregar valor? Isso pode ser dito de uma forma melhor? 3.
Reserve momentos do dia para o silêncio absoluto. Pode ser 1 minuto antes de uma reunião, alguns minutos antes de dormir ou uma caminhada sem celular. Esses momentos fortalecem sua clareza mental. Epicteto dizia: a fala excessiva cansa a mente, mas o silêncio a fortalece. Quando você aprende a usar o silêncio como ferramenta, percebe que suas palavras ganham mais peso e impacto. Agora, para finalizar, vamos entender como aplicar tudo isso a partir de hoje. Vivemos em um mundo onde todos querem falar, mas poucos sabem o valor de ouvir e refletir antes de se expressar. Os estoicos nos ensinaram que o silêncio não é fraqueza, é poder, autocontrole e sabedoria. Ao longo deste vídeo, exploramos o que é o silêncio estoico e por que ele é uma ferramenta de crescimento pessoal, a relação entre o silêncio e a sabedoria e como falar menos te torna mais respeitado, os perigos de falar em excesso e como o desperdício verbal pode prejudicar sua vida. Técnicas práticas para desenvolver o silêncio consciente no dia a dia. Os erros comuns ao aplicar o silêncio estoico e como evitá-los. Agora eu te pergunto, como você pode começar a aplicar isso a partir de hoje? Se esse conteúdo fez sentido para você, curta o vídeo, se inscreva no canal e ative as notificações para continuar sua jornada estoica. E me conta nos comentários. Você já praticou a arte do silêncio? Como isso impactou sua vida? Nos vemos no próximo vídeo.